Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ensinando empresários para que eles possam parar de apagar incêndios, organizem os seus processos e tenham uma empresa lucrativa, porque eu sei que esse é o caminho, pelo menos aquele caminho mais fácil que eu enxergo para aquele empresário que quer trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. E aqui no Café com Consultoria é um momento onde eu estou aqui para te escutar, na verdade, onde você conta para mim uma dificuldade, você conta para mim um problema, você conta para mim um desafio, algo lá na sua empresa, algo que está impedindo você de você atingir esses objetivos e na medida do possível eu vou te ajudar, eu vou te apontar uma solução, vou te apontar um caminho para que você possa atalhar esse processo aqui, porque na verdade facilita, né? Quando a gente tem um caminho, quando a gente tem uma direção, fica muito fácil. Então, para você se quiser conversar comigo aqui, apontar para mim a tua dúvida, o teu problema, é só você escrever aí eu quero, eu te chamo, você me conta aqui e eu já te aponto alguma solução. Por que eu faço isso, né? Campa, por que você vem aqui nas terças e nas sextas fazer isso? Porque eu sei o que é a gente estar na frente de uma empresa. Eu comecei a minha primeira empresa lá em 1995 e eu passei por muita dificuldade, eu tive muitos problemas, muitos desafios, porque a verdade é que ninguém prepara a gente para isso, ninguém prepara a gente para estar na frente de uma empresa. E eu não tive para quem perguntar, eu não tive para quem me socorrer, eu tive que me virar sozinho e foi muito sofrido isso. Então, desde então, eu venho com essa missão aqui de poder, na medida do possível, estar contribuindo para as pessoas, né? Poder estar fazendo algo diferente, poder dar a minha parte para ajudar. Então é por isso que eu tô aqui, por isso que eu venho aqui no Café com Consultoria. E é isso aí. Olá! Bom dia, bom dia. Meu nome é Wellington, né? Para quem não me conhece, né? O pessoal me chama aqui muito de Tom, né? Mais conhecido como Tom, na nossa região aqui. Eu tenho uma empresa Eu comecei com uma empresa de afiação de ferramenta industrial, no caso que nossa região aqui é um polo moveleiro, né? Então a gente presta muito serviço para afiação para marcenarias, né? O diferencial nosso é que nossas máquinas são todas computadorizadas, a gente não faz nada na mão, né? Tudo automático, né? Põe lá na máquina, a máquina faz sozinha, né? Diferente das afiações que a gente veio falar, né? Tudo no rebolo lá, na mão, manual, né? Investi muito nessa área, né? A gente tem equipamentos lá muito caros. E nesse intervalo eu tive uma ideia de aproveitar minha carteira de cliente e começar a vender produtos para eles fabricarem os móveis, né? Como corrediça, dobradiça, né? E isso mudou a nossa empresa, né? Essa mudança aproveitar essa carteira de cliente, né? Uhum. Então, nesse intervalo, nessa mudança, a gente cresceu um pouquinho mais e eu tô aqui hoje para aprender, né? Mais um pouco, para me organizar mais, para a gente ter um norte, ter onde chegar, né? E aprender, tanto com o campo aí, quanto com as outras pessoas, né? Tudo na vida é um aprendizado. Com certeza, estamos sempre aprendendo. Sabe por que eu mais gosto de ensinar? Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Mas a gente aprende, é verdade. E eu aprendo muito conversando com as pessoas. Demais. Tudo na vida a gente tem um aprendizado, é igual eu vou muito com meus clientes, converso muito com eles, eu aprendo muito com eles. Né? Eu tô nesse ramo tem só 5 anos, e tem gente que fala assim, mas como é que você entende tanta coisa assim? Né? Então a gente aprende muita coisa. Eu tinha trabalhado no Itaú, né? O qual lá tem vários processos, né? Igual o atendimento mesmo, que é numa cidade, é numa capital, na cidade interior, é na capital, né? O atendimento é, bem dizer, idêntico, né? Vai mudar de pessoa para pessoa, mas o processo é o mesmo, né? Então, você estava falando que eu nunca vi o dono, né? Nunca vi. Então, nem conheceu ele, talvez. Nem conheci, né? Conhece só pelo nome, né? Ou algum vídeo que a gente vê, né? Mas fora isso, nunca entrei em contato com ele. E muitos empresários acham que para o negócio funcionar, o dono tem que estar ali, né? Tem que estar com a barriguinha no balcão, tem que estar em cima. No Itaú não precisa, né? Lá não precisava. Lá cada um tem sua dedicação, cada um se compromete
e tem suas metas a cumprir e tem que fazer funcionar, né? Então, eu acho que também numa empresa pequena ou numa grande tem que ser o mesmo ritmo, né? Vamos falar assim. É A claro que lógica é são... exatamente a mesma. Não muda. Não interessa o ramo, não interessa onde que está, não interessa o porte. Porque assim, ó, as pessoas às vezes, né, Tom, posso te chamar de Tom? Pode chamar de Tom. Pessoalmente, todo mundo chama de Tom. Ah, então tá bom, então estamos em casa. Tom, às vezes assim, o empresário ele acha que, mas esse negócio de poder ter processo, de poder ter as pessoas comprometidas é fácil quando você é grande. Aí você tem gerente, as gerentes são as pessoas boas, aquelas pessoas que pegam junto. Mas acontece o seguinte, para se tornar grande, a maioria dos negócios começam pequeno. Banco talvez é uma das únicas exceções que os caras se juntam, um monte de milionário lá e abrem um banco, né? Não sei a história do Itaú como que é, mas normalmente é assim. Mas nas empresas que cresceram, a grande maioria ela começou pequenininha. Ela começou familiar, ela começou com poucas pessoas. Só que ela foi se organizando a tal ponto que ela pôde crescer com sustentabilidade. Porque a verdade é que crescer é fácil. Crescer não é difícil. O problema é sustentar o crescimento. Que às vezes a empresa ela cresce no ritmo e ela cai no mesmo ritmo. Que ela não soube manter, ela não soube fazer a base. Então essa questão, mas eu tenho poder. O cara que é grande, ele tem bons gerentes lá. Ele tem um bom gerente porque ele tem um processo legal por trás. Ele soube delegar a responsabilidade. Exatamente isso que você falou lá do banco. Todo mundo tem a sua responsabilidade, tem as metas para cumprir. Ponto. Na empresa é a mesma coisa, né? Contrato uma pessoa, eu tenho que deixar claro para ela qual que é a responsabilidade que essa pessoa vai ter que cumprir comigo. Quais os resultados que ela tem que me entregar. E aí eu tenho que armar essa pessoa, dar subsídios para ela, para que ela possa entregar aquilo com maestria. E qual é esse armamento? É os processos. Simples. É os processos que empoderam as pessoas. Mas, Campa, como que a gente faz processo, né? Já vou aproveitar, já vou te falar aqui, Tom, porque é muito comum, às vezes o aluno da gente entra lá no Empreendedor Líder, aí ele entra lá no módulo 1, não fala de processo. Entra no 2, não fala de processo. Entra no 3, não fala de processo. O 4 não fala de processo. Mas por quê? Porque a gente tem que preparar, né? A gente tem que ter uma preparação para poder fazer processo. Porque fazer processo é fácil. É a coisa mais fácil que tem. É eu pegar o papel, tem um layout, tem um padrão e escrever lá. Agora, você sabe o que é o mais difícil do processo, Tom? É fazer funcionar. Tem que dedicar todo dia em cima dele para acontecer. Né? Eu acho, né? Eu não penso, né? Isso aí. Eu acho. Eu tenho que fazer a minha equipe perceber que aquilo é bom. Que aquilo é bom não é só para mim, não é só para minha empresa, mas é bom para ele também. Porque ele se sente seguro com isso. Você não se sentia seguro lá no Itaú quando você tinha um processo para você seguir? Você tem um norte, né? Você tem um passo a passo que faz acontecer, né? Qual é que era a sua última função no banco, só para eu tentar entender? Eu fui gerente de empresas. Gerente de empresas, ok. Pessoa jurídica, né? Exato. Imagina lá que de repente viesse um produto novo para você colocar para os seus clientes lá. Né? Financiamento, digamos, um financiamento. Mas é novo, aquilo chegou zerinho. Aí, Tom, fecha esses contratos aqui. Tá, mas como que eu faço? Vai vendo aí. Pergunta pro fulano, pergunta pro ciclano. Será que você teria a mesma velocidade, a mesma facilidade de entregar as metas do que se o negócio viesse como vinha prontinho? Tá aqui o processo, faz assim, assim, assim. E realmente já vem pronto, né? Já vem com o script tudo prontinho já para acontecer, né? Como se diz, no mesmo dia eles querem resultado. Querem resultado, acabou, cara. E não dê resultado para te ver o que acontece. Não apresenta os números lá não, que a história muda, né? Muda, com certeza. Então, veja bem, ó, isso é um negócio também que é importante a gente... Vamos aproveitar esse momento, vamos quebrar alguns mitos, né? Porque às vezes as pessoas acham, agora eu tenho processo, eu não preciso mais de pessoas com talento. E não é verdade, precisa igual.
O gerente que está ali, ele tem que ter algumas habilidades para conversar com as pessoas, ele tem que ter uma habilidade em olhar aquele processo e entender aquele processo, ele tem que entender, ele tem que ter alguns requisitos básicos, né? Tem que, senão qualquer um seria gerente, né? Não é verdade? É. Então, eu não pego, não desmerecendo, mas eu não pego lá um contínuo e transfiro ele a gerente no outro dia, porque eu tenho processos, isso não vai acontecer. Existe uma escala, né, onde eu tenho que identificar talentos, onde eu tenho que buscar competências. Mas a grande verdade é essa, né? É muito mais fácil ser um gerente quando eu tenho processo para tudo do que eu ser um gerente que eu tenho que me virar, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que estar correndo atrás, eu tenho que dar meu jeito. Já pensou se cada... Pensa assim, ó. Só na tua agência, quantos gerentes tinham? Lá eram 6. 6. Imagina se cada um desse o seu jeito, fizesse do seu jeito. Como é que ia ser o negócio? Ah, eu primeiro negocio com o cliente, jogo no sistema, libero o dinheiro, aí depois eu vou lá dar o contrato para ele assinar. O outro primeiro dá o contrato, aí o terceiro nem pede documento. Ah, mas liberou por quê? Ah, porque o cara era gente boa. Será que ia funcionar? Será que o Itaú ia ser o que ele é hoje? Nunca, né? Desse jeito não funciona. A agência ia quebrar em 3 meses, cara. Porque o lucro do banco é isso aqui, né? Se você for olhar o lucro em cima de cada operação você dá um financiamento lá, 1,5%. Quanto é que sobra líquido para o banco, se você for fazer as contas, né? Daquilo ali tira aluguel do prédio, tira estrutura, tira salário, tira imposto, tira tudo, e o banco ganha milhões com aquele lucrinho pequenininho. Ganha na rotatividade, né? Ganha na rotatividade. Exatamente, o volume de negócios, né? E na empresa, olha a margem que é uma empresa, né? Vou fazer um serviço de afiação. Qual é que é a margem de um serviço desses? Mais ou menos, você tem em mente? Você está me perguntando? É? Ah, tá. Você fala a margem líquida ou bruta? A tua margem líquida. Eu vou falar no líquido aqui, que é o que interessa. Quanto por cento sobra de um serviço? Uns 8%. Quanto? Uns 8%. Uns 8%. Olha só, comparando com o banco, né? 1,5 para 8. Nossa, imagina escalonar isso, né? Imagina dar escala. Imagina poder ter as pessoas fazendo aquele operacional ali de uma forma muito mais simples. Isso é o processo, Tem todo um processo por trás, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas o valor é alto. Não é alto. É que tem vários fatores por trás, né? Equipamento, óleo, né? Aluguel, água, luz, telefone, contador, internet, e assim vai. Exato. A despesa é muito alta, muito altíssima mesmo. Tem que pagar essa conta, né? Bom dia, cheguei. Bom dia, tudo bom? Realmente, a gente tem pensado tanto nesses processos, como fazer, que jeito, mas a gente tem que estudar primeiro, né? Tem que estudar. Eu estava falando do Proton, Sheila, antes, porque assim, ó, você vai entrar lá no curso, você não vai ver processos de cara. Né? Existe algumas etapas que têm que ser cumpridas antes para chegar lá. Mas a gente chega, porque a gente costuma comparar com uma construção de uma casa. Né? Eu nunca começo a construir pelo telhado, tenho que construir pela base, as paredinhas, o teto, e depois vou para o telhado. O processo é a mesma coisa. Então a base tem que estar boa. Se eu não fizer a base bem feita, vai tudo cair, vai desmoronar. Então eu tenho que me preocupar, às vezes, com os mínimos detalhes. Mas por que isso? Porque se eu fosse te ensinar assim, eu vou te ensinar só o papel, o processo. A gente fala um papel, mas são vários papéis. Para a gente ter uma cultura de processo, são vários papéis, vários documentos que a gente tem que ter na empresa. Mas se eu pegar só isso, eu te ensino, talvez, em 3 horas você faz tudo isso muito bem feito. Só que aí não funciona, porque falta o resto. Precisa ter aquela base legal. Porque o processo ele não tem o mínimo sentido se ele não está assim, ó, casadinho com as pessoas. Tem que estar claro para as pessoas, que as pessoas vão olhar aquilo ali, elas vão entender o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer. Tem que estar claro naquela documentação. Tem que estar claro a responsabilidade das pessoas e tem que estar claro para elas que elas precisam cumprir aquilo ali, porque aquilo é bom para elas. Só que para eu deixar claro, existe uma construção. Eu tenho que fazer algo que é comprometer as minhas pessoas. E às vezes, tem empresário que vem e me pergunta, Campa, como é que eu faço para contratar empresário, contratar
funcionário comprometido. Vocês sabem como que eu contrato funcionário comprometido? Não. Não contrata. Você compromete eles. Não existe contratar pessoas comprometidas. Uma pessoa ela pode ser comprometida na empresa X e na empresa Y não. Porque as regras, porque as políticas da empresa às vezes não permitem isso. Faz sentido. E é um dos primeiros baques que nós, empresários, a primeira ficha que tem que cair é a seguinte, ó. Se o meu negócio não está 100% como eu quero, só existe um culpado. Vocês sabem quem é? O dono do negócio, né? É o dono, exatamente. É o dono. Então, se a pessoa não se compromete na minha empresa, o culpado é eu. Ah, mas o cara não é bom, o cara é um lixo. Bom, o culpado é eu igual porque eu contratei aquele lixo. Simples assim. Que na contratação, a manha é que na hora de contratar as pessoas, o que normalmente se faz? Veja bem, eu não estou dizendo que vocês fazem, eu estou dizendo que normalmente é o que se faz por aí. Eu fiz muito isso no passado. A gente olha a competência das pessoas. A gente olha a capacidade dele fazer as coisas. Eu preciso contratar um vendedor, eu vou analisar a capacidade dele de vender, se o cara é extrovertido, se o cara se apresenta bem. Vou contratar um financeiro, eu vou perguntar a experiência, o que fazia, se sabe, se entende de DRS, se entende de CMV. Uau, esse cara é bom. E aí a gente contrata. Mas tem algo muito acima disso que a gente precisa se atinar. Que a gente precisa olhar na hora de contratar. Sabe do que eu estou falando? Ué, compromisso? Compromisso, mostrar os processos para ele, como funciona a empresa, como que a gente quer que funciona. Acho que é isso. Por aí. Valores. Eu tenho que olhar valores da pessoa. Eu tenho que olhar para dentro da pessoa e ver como que ela é. Isso é mais... Valores é muito mais importante do que competência. Competência é importante? Claro que é. Sem sombra de dúvida. Mas pode ser desenvolvida, né? É isso aí. Competência eu ensino. Valor eu não ensino. Se o cara não dá valor à honra, eu não vou ensinar ele a ser uma pessoa honrada. Se ele não dá valor à honestidade, eu não vou conseguir ensinar isso. Talvez consiga, mas a probabilidade é que não. Valores ele tem que trazer de casa. Ele traz da vida dele. Agora, competência talvez eu ensino. O cara não sabe... É CNC, né, Tom? Que você disse que tem lá para fazer a fiação, né? Fala... Não sei nada de CNC. Não sei. Uns 3 meses. Uns 3 meses. Três meses. Agora, se eu fosse um cara desonesto, quanto tempo você leva para me ensinar honestidade? Mais tempo. Talvez não pense. Nem tem. Né? Nem dá conta de ensinar. Não dá conta de Vem de berço, né? É de berço. Então, por isso que eu tenho que pegar pessoas que têm valor. Honestidade, estou levando um exemplo ao extremo, né? Mas valores que a pessoa tem que ter compromisso, tem que ter integridade, aquilo que vocês acham que é importante. Olha, essa pessoa tem que ter esses valores. Mas como é que eu vou saber isso da pessoa? É a pergunta que eu estava fazendo aqui. Eu leio mentes, olha só. Como é que eu sei os valores das pessoas? Eu caprichando na entrevista. E aí tem um negocinho que a gente chama de intervista. Não é entrevista, é intervista. É olhar para dentro da pessoa. Entendi. Olhar para dentro. Como que eu olho para dentro? Eu faço perguntas bem elaboradas para eu entender. Aí eu faço 3 tipos de perguntas. Eu faço as perguntas, aquelas que são factuais, que são os fatos. Onde que você estudou? Onde que você trabalhou? O que que você fazia? Quanto tempo de serviço? Essas são os fatos. Aí eu vou para as perguntas causadoras. Quais que são as perguntas causadoras? Para eu entender os porquê. Por que que você decidiu essa profissão? Por que que você escolheu essa carreira? O que que te motivou a ir para aquela empresa? O que que fez você tomar a decisão de se demitir? Perguntas causadoras. Né? Como é que você, lá na escola, quando você estudava, por que que você decidiu estudar isso aqui, para essa faculdade? São perguntas causadoras. Eu começo a entender as coisas. Por quê? Daqui a pouco, porque eu ouvi falar que isso dá muito dinheiro, então eu decidi focar nisso. O cara só quer dinheiro. Aí eu começo a pegar pistas. E aí tem um outro nível de perguntas, que são as perguntas de valores. Aí eu começo a entender assim, olha,
Conta para mim lá naquela última empresa, o que, que você acha que você fez lá e que você olhou para aquele negócio e disse, uau, fui eu mesmo que fiz isso? Que legal. Conta para mim, o que, que foi isso? Ah, eu fiz lá tal coisa, tinha que fazer em 3 horas, eu consegui melhorar ali, fiz em 2. E como você se sentiu entregando esse resultado? Nossa, eu me senti que eu era uma pessoa incrível, eu me senti que eu era poderoso, que eu realmente sabia fazer. Aí você vai pegando nas entrelinhas o que, que a pessoa vai te falando. Então, esse processo de entrevistar alguém, a gente tem que dedicar tempo. Tempo. Faz uma conversa longa com a pessoa, dedica um tempo ali, e aí você vai pegando. Que é diferente... É realmente... Oi? Pode falar. Realmente para nós, assim, a gente que tá para contratar, sabe? A gente fica, nossa, qual que é o perfil, como que vai ser, né? O que será que essa pessoa também espera da gente? O que a gente espera dessa pessoa? Qual que é a função que ela vai desenvolver? Mas o que ela vai, igual você falou, o que ela vai entregar também? E o que nós vamos entregar? Porque é uma troca, porque se só um lado está satisfeito, não vai fluir. Não funciona. Exatamente. Não funciona. Agora, assim, ó, por que eu tô falando isso? Porque existe uma diferença daquela entrevista tradicional, né? A entrevista tradicional, ela normalmente separa ali uma meia hora, bota o candidato na frente e começa. Ah, quanto tempo trabalhou? O que que fazia? Aquelas perguntinhas clássicas, né? Agora, quando eu faço uma entrevista assim, focada nos valores da pessoa, eu mudo. Porque aí eu já faço a pessoa ficar à vontade comigo. Né? Senta aí, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma aguinha, vamos bater um papo pra gente se conhecer melhor. Até porque ele também tem que te conhecer. Ele também tem que ver. Uhum. E outra coisa importante nesse processo, faz a pessoa perguntar. Né? Pergunta, fulano, o que você achou legal aqui da nossa vaga? O que te chamou a atenção aqui? Quando você entrou aqui, que impressão você teve da nossa empresa? Você gostaria de fazer parte da nossa equipe? Por que você acha que você poderia se desenvolver aqui? Que perguntas você tem sobre o negócio? Que perguntas você tem sobre a tua rotina? Que perguntas você tem sobre o teu crescimento? O que você quer saber? Joga limpo. É verdade. E é legal porque, assim, agora que eu tô como empresária, mas antes eu trabalhava de empregada. Então, já participei de algumas entrevistas e nem todas as entrevistas tinha a chance da gente saber sobre a empresa. Então, às vezes a pessoa ficava lá 1h30 conversando comigo, me conhecendo, mas no fundo eu ficava lá pensando, mas será que eu vou querer? Talvez eles podem me contratar, mas será que eu vou querer ficar? Porque eu não sei, não conheço, né? Realmente, isso aí é interessante. É investir tempo nesse processo. Investir tempo em fazer uma entrevista assim, caprichadinha. Pegar. Assim, ó, vamos fazer uma pequena comparação. Vocês estão casados há quantos anos? 8 anos. 8 anos. Quem que pediu quem em namoro aí? Só para eu entender. Namoro? Namoro? Eu acho que foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas isso foi tipo assim. Mas o casamento foi ela. O casamento foi ela. Pior que foi. Esse começo de namoro foi algo rápido, tipo assim, olho no olho. Oi, quer namorar comigo? Foi assim? Não, foi. A gente se conheceu numa festa, foi conversando. E daí depois ele me levou em casa, depois no outro dia ele queria ir lá de novo. Eu falei assim, tá bom, vamos combinar. Aí daí a gente já foi marcando outros encontros e foi fluindo. E uma relação de 8 anos. Veja. De 13 anos, desde o namoro, né? Assim, 8 é de casado. Então, veja bem, uma relação de 13 anos. Na empresa, contratar alguém não é muito diferente de um namoro. Não é, claro, não vou beijar a pessoa. Mas a relação não é muito diferente. Eu preciso conhecer bem as pessoas que eu vou colocar para dentro. Eu preciso ver, então não pode ser rápido. Assim como o namoro não é aquele negócio, quer namorar comigo, quer casar comigo, rápido assim, a relação contratação não pode ser rápida. Ela tem que ser lenta. Tem uma lógica que tem que se inverter, ó. Às vezes, o natural é contrata rápido, o contrato faz uma entrevista de meia hora, às vezes entrevista 8h30 da manhã, 9 horas a pessoa já está trabalhando, já está ali produzindo.
E aí, para demitir, fica lá adiando. Ah, não gostei do cara. Ah, vou ver semana que vem. Vou dar mais uma chance. Ah, mês que vem eu falo com ele. Agora é perto do Natal. Não, agora eu preciso. Vai adiando, vai adiando. E a lógica é exatamente o contrário. É contratar demorado e demitir rápido. O que é demitir rápido? Dar os resultados. A pessoa tem que ter clareza dos resultados. O que eu vou entregar para essa empresa? O que eles querem que eu entregue aqui? Não está entregando, ó, fulano? Você não está entregando. Você precisa ajustar, precisa melhorar aqui. Vamos tentar de novo? Vamos. Passou lá um tempo, ó, continua não entregando. E aí? Ah, vou melhorar. Então tá, última chance, tá? Não entregou? Cara, sinto muito. Acabou. Entendi. Essa é a relação, tá? Certo. E nós estamos com uma dúvida quanto... porque, por enquanto, a gente pensa em contratar uma pessoa, né, Wellington? Uma, talvez até, não sei se duas, a gente, na verdade, tem até o receio. E a gente, como eu tinha comentado na outra live, ela precisa fazer mais de uma função. Não é só atender no balcão. Eu vou precisar que ela receba a mercadoria e que ela reponha lá a prateleira para mim. Então, seria... duas funções. Não sei se eu posso chamar de duas funções, porque na verdade uma complementa a outra. Então a gente fica muito na dúvida qual o título que vai dar para essa função que a gente quer contratar. Pega assim, ó, qual é a função principal dessa pessoa? Principal, atendimento no balcão. Atendimento no balcão. Então a função é relacionada a isso, o resto é complemento. Da função, Atendente, né? vendedor, como se quiser chamar aí. Você tem que olhar também, se de repente a tua categoria você não tem algum sindicato, alguma coisa que não tem algumas normas lá. É bom você olhar isso, trocar uma ideia com o contador também. Tá? Porque às vezes pode ter algum sindicato que, não, aqui os cargos são esses, as pessoas é para isso, tem que dar uma olhada nisso. Essa parte legal, contábil, eu não sou um cara especialista no assunto, então eu evito comentar essas coisas, mas é bom você conversar. Agora, de resto, vamos falar assim, operacionalmente falando lá na empresa, né? Lá na empresa é a função principal dele. Bom, vai ser um balconista, vai ser um atendente, vai ser um vendedor? Ok, mas faz parte dessa tua função ter que receber mercadoria. Faz parte da tua função ter que ir lá repor no estoque. Faz parte ter que eventualmente contar no estoque. Tá tudo certo. O legal, só que o legal é isso tudo tá combinado com as pessoas. Vocês vão aprender lá no curso, lá no Empreendedor Líder, vocês vão aprender um negocinho chamado POP, Procedimento Operacional Padronizado. O POP ele vai regrar todas essas coisas, tá? Todas as coisas que a pessoa tem que fazer. Então, o legal, quando a gente contrata uma pessoa, a gente já dá para, antes de assinar a carteira, tá aqui o teu POP, tá aqui o teu documento. Dá uma lidinha aqui, vamos conversar, vamos tirar dúvida. Você concorda com tudo isso? Concordo. Então, dá um chamego aqui, né? Uma assinatura. Tá tudo certo. Esse é o legal. Sabe por que isso? Aquela história do combinado não dói. O que é combinado, você combinou e você aceitou? Poxa, você aceitou. Agora você vem dizer que não quer fazer? O que não é legal é quando se contrata, você vai ser um vendedor aqui, tá? Você vai vender. Aí chega, aí no final, durante o dia o cara vendeu, o cara se puxou, conversou com as pessoas, fez o melhor, chega no final do dia, ó, fulano, agora tá aqui a vassoura, você vai varrer o chão aqui onde tu trabalhou. Ah, mas como assim varrer chão? Eu sou vendedor. Não foi combinado antes. Aí gera desgaste. Às vezes a pessoa até não fala, mas ela sai dali. Puxa, que saco essa empresa. Me mandaram até varrer. Já no primeiro dia. Então, se você combina com as pessoas antes, ó, vai ser assim. Vai ser desse jeito. Você vai ter que fazer isso e isso também. Ah, mas isso eu não faço. Cara, prazer. Próximo. Nem contrata. Não, eu contar estoque lá não vou. Não, eu quero só vender. Contar estoque eu não vou fazer. Cara, obrigado, foi um prazer conversar com você. Boa sorte, segue tua vida. Clareza, tá? Clareza é fundamental para isso. Deixa claro para a pessoa o que ela vai ter que fazer. Evita aquela surpresa. Claro, tem casos, às vezes eu estou criando uma função e tem coisa que eu nem sei que vai acontecer. Né? Essa função não existia na minha empresa, eu estou criando. Eu combino, olha, vai surgir algumas coisas aqui que talvez a gente vai ter que ir ajustando no meio do caminho aqui, mas a gente
Conversa. Mas sempre, a melhor forma é você evitar a surpresa. Agora você tem que fazer isso conversar, também. Né? Conversar. Lá na contratação já deixa claro. Se você já sabe que ele vai ter que fazer isso, já deixa claro ali na contratação. Porque contratar é caro. Né? Contratar é caro, né? Você contratar tem todo errado investimento. É muito mais caro. Tem todo um investimento por trás. A gente pensa, contratar é facinho, vem cá, né? Não, tem todo um custo, né? Nessa pessoa tá ali. Né? Exatamente. E contratar errado é muito mais caro, cara. Porque demitir é caro. Muito caro. Tem lei, tem muito. É desgastante, né? Total. Eu nunca demiti, não, mas eu penso que se eu precisar, deve ser desgastante. Assim, ó, se você encarar que isso é um processo e faz parte, não é desgastante. Porque a pessoa, quando ela não tem direito de pedir para sair da empresa, quando ela não está contente. Tem. E você não tem direito de dispensar quando não está contente. O teu cliente É só não apegar tanto, né? É só não apegar. Não é não ser sem emoção, não é isso. É não ficar, como que eu vou dizer, não ficar também sendo totalmente emocional e não ser profissional, né? Tem um amigo meu que tem uma frase que ele diz assim, ó, não leva para compadre. É isso aí. Não leva, separa as... Ó, eu para mim, no meu ponto de vista, o melhor bem que uma empresa pode ter são as pessoas. E eu acho que toda pessoa é um ser humano. Ela merece ser tratada com respeito, com consideração, e todo mundo a gente tem que tratar igual, né? Todo mundo é um ser humano. A gente tem que pensar isso, é ser humano. Mas é um ser humano que está aqui fazendo uma troca comigo. O meu colaborador é alguém que está trocando o tempo dele, está trocando uma dedicação dele por um salário condizente com aquilo ali. Então é uma troca. Como você falou antes, tem que ser bom para ele e tem que ser bom para mim. A hora que não for bom, é que nem casamento, né? É que nem casamento. A hora que um olhar para o outro, mas não tenho mais interesse em você, acabou. Tem mais o que fazer. Não tá bom. Para mim não tá bom. Acabou. Na empresa a mesma coisa. Para mim não tá bom. Acabou. Então o que é o ideal já nas primeiras as primeiras contratações que vocês vão fazer, não é? Se eu não estou enganado. É a segunda, que na verdade a gente só tem uma pessoa. Então tá. Separa as coisas, tá? Separa as coisas. Colaborador é colaborador, amigo é amigo. Entendeu? Tem relação legal, ambiente de trabalho legal, bacana. Mas aqui é colaborador, eu sou o dono da empresa. Conversa, bate-papo, mas não leva para compadre as pessoas. O que eu quero dizer não leva para compadre? Ah, vou na casa da pessoa, vou convidar para jantar na minha casa, vou virar padrinho de casamento, padrinho de filho. Não faz essas coisas. Não misture as coisas. Tá? Mantenha uma relação profissional. Com respeito, com consideração, mas profissional. Tá bom? E nós estamos muito felizes, né? Por estar participando desse momento, por estar organizando a nossa empresa, por estar realmente nos colocando nesse papel de líder. Porque é muito... Sabe quando te dá uma motivação assim a mais? Que a gente vai criar uma nova realidade para a nossa empresa, né? Para a nossa vida, principalmente. Então, assim, isso é muito bom. Joia. Muito bom. Maravilha. Vamos construir isso, então. Vamos construir. Show. Muito Mais bom alguma mesmo. pergunta? Mais alguma pergunta? Só essas mesmo. A gente quer agradecer, né, a sua dica aí, né? E só de ouvir lá, opa, nós temos que fazer isso aqui, temos que fazer isso. Então, A gente passa a observar, nossa, realmente o que ele fala é o que acontece aqui, né? Parece que você estava lá dentro da nossa empresa e parece que você falou assim, não, ele estudou, foi o nosso caso para falar. Exatamente. A hora que ele falava algumas coisas, eu falei, gente, mas é isso mesmo, é desse jeito que acontece. Ele entende bem como que é o processo, como que funciona, como que a gente às vezes pensa, né? O tanto que a gente fica ali, ó, tentando resolver tudo e não fica na posição de líder, né? E acaba que não sobra tanto tempo para poder ficar na posição de líder. E que é um desafio também, eu te falo, porque assim, eu estou muito feliz desse novo momento, mas assim, o coração fica assim palpitando. E agora? Nunca fiz isso?
E agora eu tenho que aprender. Mas tudo é aprendizado. Ai, ai. Tudo é aprendizado. Vontade e determinação é a primeira coisa. Porque é 50-50, né? 50% é minha responsabilidade e 50% é de vocês. Simples assim. E nós estamos juntos aqui, nós estamos firmes. 150% comprometido com os nossos 50%. Se você der 100%, já tá bom. Já tá louco de bom. Não, vamos sim, com certeza, da nossa parte. Do que cabe à nossa parte, 100% de compromisso. Total. Então, fechou. Prazer conversar com vocês dois novamente aqui. Tá Foi bom? um prazer para nós também. Igualmente, muito obrigado por tudo. Por nada. É isso aí, as dificuldades, né? As dúvidas sobre as contratações. Isso faz parte, né? Porque contratar bem é meio caminho andado. Contratar pessoas de valor, contratar pessoas que a gente consiga comprometer, consiga engajar com a nossa empresa, faz toda a diferença. Gente, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído. Desejo a vocês, então, o meu forte abraço e que vocês todos vivam positivamente.